Vida de São José, tomo 2, Monja Maria Cecília Baide, capítulo 13. Outras tentações e perseguições. Desfrutando nosso José das graças e favores particulares que ele recebeu de seu Deus e desfrutando da suavidade de seu amor, Deus permitiu que o seu servo fosse afligido através do trabalho e instigação do diabo, para que o santo pudesse adquirir maiores méritos e demonstrar ao seu Deus fidelidade e amor, também no meio de perseguições e angústia. O diabo já o odiava muito e ele não podia suportar tanta luz e tantas virtudes que o santo praticava. Então ele sempre procurava novas maneiras de perturbá-lo e angustiá-lo e tentar fazê-lo perder a virtude tão querida pela paciência e mansidão. Deus, no entanto, sempre o manteve afastado e não permitiu que ele se aproximasse para perturbá-lo. Às vezes, no entanto, dava-lhe liberdade para perturbá-lo pelo maior mérito do santo e sua confusão. Depois de obter a permissão de Deus para angustiar o santo, esse dragão infernal instigou alguns dos seus vizinhos e colocou em seus espíritos uma aversão muito grande em relação a ele. O jovem deixava sua oficina para ir ao templo e a outras tarefas compatíveis ao seu trabalho, e começavam a zombar dele, e quando viram que o santo não prestava atenção a eles, estavam sempre mais enfurecidos, e então eles os insultavam com palavrões sem motivo, chamando-o de idiota, ocioso, e que ele havia decidido viver sozinho porque ninguém queria viver com ele, e que sob a aparência de virtude ele era um amargo e um fingido. O santo nunca respondeu às palavras, mas, e mais inclinando a cabeça, encolheu os ombros e foi ao templo rezar e implorar ao seu Deus por quem o maltratava. Aconteceu que algumas roupas foram roubadas de um desses malfeitores e imediatamente culparam o jovem santo. Portanto, armados de raiva, eles foram à sua pequena oficina e colocaram tudo em desordem, dizendo-lhe para que estavam procurando o que ele tinha roubado, insultando e ameaçando puni-lo se acaso achassem, acusando-o de ser ladrão. O santo era sua serenidade habitual, mas uma vez que lhes disse tudo isso, pediu para que tomassem cuidado porque estavam errados. Mas eles, não querendo incomodar o santo, o marcaram como ladrão. No final, ele sabia que Deus sempre o defenderia. Quando os iníquos viram essa constância e a paciência do jovem santo, eles se retiraram, ameaçando querer acusá-lo, se não fosse ele quem devolvesse as roupas, sem antes garantir que ele realmente teria feito assim. O jovem santo ficou muito aflito quando se viu acusado, e muitos mais pelas ofensas que foram feitas contra Deus, pelas quais ele foi ao templo implorar ao seu Deus que se dignasse a defendê-lo dessa angústia. Deus não demorou muito para descobrir o engano, porque se viu roubando aquelas roupas. Porque viu quem que roubou aquelas roupas. Por isso, quem o acusou ficou muito confuso e ao mesmo tempo admirado e surpreso pela virtude e paciência do santo, e a aversão mudou em estima e carinho por ele, pelos quais o diabo estava confuso e o santo enriquecido com méritos diante de Deus e com apreço diante dos homens. Nem por isso o inimigo desistiu, mas ele instigou alguns jovens libertinos que haviam visto o santo várias vezes frequentar o templo, e eles sentiram uma grande coragem por isso, tanto mais que sua modéstia o serviu como uma grande censura. Portanto, um dia eles concordaram entre si de ir à oficina do santo e ali para zombar dele, insultando-o, e de fato o fizeram com grande impertinência. Eles encontraram o santo que trabalhava estava todo concentrado na contemplação das perfeições divinas, porque ele ainda trabalhava, estava sempre com a mente abstraída em Deus. Eles lhe perguntaram coisas estranhas e vaidosas, mas o santo não respondeu. Estes, continuando em suas perguntas impertinentes, o santo disse-lhes para deixá-lo em paz, e se quisessem aqueles entretenimentos vãos, que iriam para outro lugar, porque ele estava ocupado em seu trabalho. Eles começaram a zombar e insultá-lo, dizendo alguns palavrões aos quais o jovem santo nunca respondeu, cuidando de seu trabalho e da contemplação em que se encontrava. Um deles, mais ousado e insolente do que os demais, para derrotar o santo, que nada fez além de dizer: Deus, perdoe seu irmão,
porque embora eu mereça isso pelos meus pecados, apesar disso, eu não dei motivos para que você fizesse isso contra mim. E enquanto assim o vencia, os outros companheiros da equipe comemoraram e aplaudiam. Depois de enchê-lo de insultos e golpes, eles partiram, deixando o santo em sua serenidade e paciência habituais, sem ressentimento disso. No entanto, ele foi ao seu Deus e pediu sua ajuda, como havia prometido muitas vezes, dizendo: Meu Deus, você me assegurou de ajudar e me defender em todas as circunstâncias da minha vida, e já sabe que não tenho outras pessoas fora ao Senhor. Por isso, vou a você para que você me ajude e me defenda dos meus inimigos. Deus consolou seu servo, porque na noite seguinte o anjo apareceu a ele e garantiu-lhe que naquela circunstância adquiriria muitos méritos e dera a Deus muita satisfação. E disse-lhe que também estivesse preparado, porque o diabo odiava muito e queria causar-lhe uma grande angústia, mas que Deus sempre o ajudaria e defenderia, e que isso lhe permitiu adquirir méritos e testar suas habilidades. O santo foi completamente consolado por essas palavras e encorajado a sofrer tudo com paciência e alegria, porque seu Deus assim permitiu que ele se afligisse. O inimigo infernal, vendo que neste caso ele também estava confuso e envergonhado, e que o santo estava fazendo essas virtudes especiais se destacarem mais, não desistiu, mas ficou enfurecido e agora instigava um após o outro contra o santo, colocando-se também com pessoas de autoridade para desacreditá-lo ainda mais. Mas não importa o quanto ele usasse seus truques, ele sempre estava mais confuso. Uma vez que, entre outros, o santo, tendo feito algum trabalho para uma pessoa de alguma importância, quando ele aceitou o trabalho e aguardava seu pagamento, recebeu em troca do trabalho de seu cansaço palavrões dizendo-lhe que o trabalho estava mal feito, que não era de seu agrado e que ele merecia uma punição em vez de pagamento. E assumindo o cargo, expulso o santo com palavrões e insultos. Nosso José estava sofrendo pacientemente esses palavrões, sem receber nenhum pagamento. E como ele precisava muito de seu sustento, foi diretamente ao templo suplicar a Deus com sua confiança habitual, fornecê-lo nessa necessidade terrível. Deus ouviu a oração de seu servo e inspirou quem recebeu a obra a satisfazer o cansaço do santo. Assim, quando voltou, percebeu o mal que havia feito e foi imediatamente ver o santo, e ele lhe deu satisfação em tudo o que lhe devia, implorando que perdoasse o que havia acontecido. O santo recebeu sua recompensa como esmola e agradeceu a Deus primeiro por fornecê-lo em sua necessidade, e depois agradecer a quem lhe dera o que devia, pelo qual José foi enriquecido com méritos e ao mesmo tempo provido de sua necessidade, e o outro foi muito edificado pela virtude do jovem santo. O diabo, sempre mais confuso e envergonhado, fez muitas dessas peças, e todas elas serviram para enriquecer o santo com méritos e para fazê-lo ganhar apreço diante dos homens. O inimigo encontrou outra maneira de angustiá-lo, muito mais doloroso, que consistia em colocar no coração de alguns um pretexto de caridade e compaixão, para insinuar o jovem santo a se casar e para que ele pudesse viver mais confortavelmente e não sofrer tanto quando estivesse sozinha, como estava sozinho e abandonado por todos. E de fato, algumas pessoas com boas táticas começaram a convencê-lo a procurar um pouco de conforto e a se casar, porque ele o teria conseguido facilmente, porque era jovem, atencioso e trabalhador. O santo ficou horrorizado com essas propostas, porque ele havia consagrado a Deus um voto da sua imaculada modéstia e castidade. O Senhor não apenas nunca teve esse pensamento, o santo nunca teve esse pensamento, mas ficou horrorizado com isso, e o seu rosto estava coberto de um embaraçado virginal. E a resposta que ele deu a eles foi não falar com ele sobre casamento, porque ele estava melhor do que nunca naquele estado. Mas não por essa razão eles desistiram de atormentá-lo sobre esse assunto, mas o forçaram com lisonjas ou com pedidos, pelos quais o santo sentiu uma grande tristeza e, dirigindo-se ao seu Deus, implorou para ajudá-lo e defendê-lo dessa angústia e libertá-lo da importunação daqueles que, sob o pretexto de bem, queriam fazê-lo perder o precioso tesouro da castidade e costumavam dizer ao seu Deus: Você, meu Deus, sabe muito bem que eu me consagrei a ti com voto à minha castidade, e garanto que seu Deus ficou muito feliz em vê-lo constante e firme na promessa que fez para se manter virgem. Assim como nosso José não estava totalmente consolado, e o demônio estava sempre mais confuso e envergonhado, mas sempre mais enfurecido com o jovem santo e, portanto, procurando outras maneiras para perturbá-lo,
e sempre saía mais confuso. Depois de afligi-lo através das criaturas, Deus lhe deu autorização para incomodá-lo nas tentações de aumentar seus méritos, e deu-lhe a liberdade de tentá-lo com todos os tipos de tentações, exceto contra a pureza, pois neste Deus nunca quis que seu servo mais puro fosse tentado. O inimigo começou a travar guerras com tentações ao forte e invencível José. E assim que a angústia que recebeu das criaturas terminou, ele começou a sofrer angústia através das muitas e várias tentações. Em primeiro lugar, o diabo começou a tentá-lo com vanglória, colocando diante de si sua grande virtude, sua bondade e fidelidade que ele tinha em relação a Deus, e quanto ele sofreu por ela. Suas boas obras que fez e quanto deixou, para as quais ele poderia merecer um grande prêmio e grande recompensa de Deus, e que no mundo não havia outro como ele em bondade e práticas das virtudes. O santo sentiu horror diante dessas tentações por ser muito humilde. Também se considerava um grande pecador, portanto, imediatamente foi ao seu Deus, porque sabia muito bem que era uma tentação diabólica. E fazendo atos contrários à tentação, ele venceu o inimigo, que começou a tentá-lo com a gula, fazendo despertar gangues para sobriar pratos e comidas requintadas. E o santo também venceu essa tentação com mais jejum e mortificação. E o tentou com aversão e ódio contra quem o ofendeu e maltratou. Mas o santo desejou todos os tipos de bens e implorou ao seu Deus que os beneficiasse. O tentou contra a fé, convencendo-o de que eram todos inconstantes e loucos, que o anjo lhe disse, mas o santo foi sempre firme, como em todas as outras coisas. Ele lhe deu os registros quando restara, que poderia comprar tudo de novo, sugerindo desejos de riquezas. O santo desprezava tudo, dizendo-lhe que para ele a graça de seu Deus era suficiente, e com isso ele estava totalmente satisfeito. Muito foi perseguido e de várias maneiras, e ele venceu com grande generosidade. Tendo a graça e assistência de seu Deus, o inimigo foi derrotado e todo confuso recuou, prometendo, no entanto, continuar em guerra. O santo não temeu, porque tinha Deus ao seu lado, e disse como Davi: O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Quem poderá me fazer tremer? Eu exercito meu coração e não tenho medo. Mesmo que eu atravesse um vale escuro, não terei medo, porque o Senhor está comigo. E com grande confiança ele disse isso ao seu Deus, que sempre encontra sua ajuda nele. No fim das tentações do inimigo infernal, nosso José não demorou muito em paz, porque Deus queria provar isso, tirando às luzes o fervor e o consolo interior. O santo caindo em grande aridez espiritual. Aqui, se nosso José sofreu grande angústia pelo medo de ter desagradado ao seu Deus e por se ver como abandonado por ele, o único objeto de seu amor. Que loucura, como foi encomendado. Quantas orações e suspiros foram enviados ao céu. Noites inteiras ele permaneceu de joelhos em súplica, implorando ao seu Deus que lhe manifestasse o motivo pelo qual ele o ofendeu. Desse modo, reconhecendo o seu erro, ele poderia ter feito a devida penitência, mas o céu, feito de bronze por suas súplicas, não lhe deu consolo. O anjo não falou mais com ele no sonho, e como ele não tinha alguém para desabafar sua dor, ele frequentemente se dirigia ao seu Deus, dizendo: Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, meu Deus, de quem recebi tanto bem, que você é toda a minha herança, todo o meu consolo, tenha compaixão de seu servo indigno e desprezível, você me prometeu sua ajuda e seu favor. Agora é hora do Senhor cumprir sua promessa e me consolar de tanta dor. Que mal eu fiz a você para que você se afaste de mim? Faça-me a graça de conhecê-lo. Se eu ofendi muito, é verdade, pois você é bom e eu sou pecador. É verdade que eu não mereço nada, mas você é bom e, portanto, espero. Nosso José estava sempre fazendo essas súplicas, que Deus desfrutava muito, mas também levou tempo para atendê-lo e de se manifestar. O santo sofreu sua angústia com muita renúncia, mas ele continuou orando ao seu Deus, mais aflito e angustiado do que o habitual pela ausência de seu único bem. Pareceu-lhe que ele não podia mais viver, e com grande fé e confiança foi ao templo e, dirigindo-se ao seu Deus novamente, disse-lhe que se dignasse consolá-lo pelas grandes aflições. Aí encontrou uma garota chamada Marfa, que estava no templo e que sabia os méritos e virtudes dele. Enquanto José fazia essas declarações, essa menina santa, Maria, orava a Deus por José, porque em espírito Deus o fez ver as necessidades e ansiedades dele, pelas quais Deus aceitou as declarações da menina santa.
e as orações de Maria, sua fiel serva. E ele se manifestou com grande clareza, enchendo sua mente de luzes e iluminando seu coração com amor. Ele fez oferecer sua voz nas profundezas de seu coração e lhe dizia: José, servo fiel e amigo meu, não tema, porque estou com você e nunca abandonei. Louvaste a Deus e sempre foi mais admirado por sua bondade, pelo amor que ele tem por você. Ele se concentrou muito mais no abismo do seu nada, humilhando-se diante do seu Criador, reconheceu que tudo vinha de sua infinita bondade e pediu sua contínua assistência e bênção. Depois que José fez todos esses atos, ele deixou o templo consolado. Não tinha mais nada a dizer a não ser que o santo profeta Davi disse: quão bom Deus é para os justos, para os homens de coração puro. E este outro verso: proporcionalmente às muitas dores que meu coração foi tentado, suas consolações alegraram minha alma. E vários outros versículos em que o santo sempre se serviu de acordo com a necessidade em que se encontrava. À noite o anjo falou com ele novamente no sonho, e ele disse a ela como seu Deus tinha gostado de vê-lo constantemente e pacientemente. Disse a ele como Deus gostou de vê-lo constantemente, paciente em todas as angústias, e que ele enriqueceu e encheu sua alma de agradecimentos e méritos. E eu encorajo você a ser sempre mais constante e paciente nas angústias, porque Deus, no decorrer de sua vida, ele enviava muitos testes e mais sérios para se encher de coragem e não ter medo, porque Deus sempre o ajudava e que ainda recebia muitos consolos além de sua credibilidade. Por isso, encorajado pelo santo e consolado dessa maneira, ele sempre se ofereceu para sofrer tudo, desde que seu Deus não o tivesse abandonado. Ele ficou muito satisfeito com seu Deus, nosso José, na prática de suas virtudes, no sofrimento, no desprezo de todas as coisas, vencidas e transitórias, na abnegação de si mesmo, em gostar de ser desprezado pelo amor de seu Deus. Admirável tornou-se acima de todos os outros santos, porque esses receberam os conselhos e exemplos do Redentor, enquanto nosso José não tinha visto seu Deus em carne mortal, nem ouvido seus ensinamentos, e apesar disso ele era grande nas virtudes e se aperfeiçoou em todo o seu trabalho. Capítulo 14. Vida de oração. Deus ficou muito satisfeito com o amor e a fidelidade de José e nunca o deixou de enchê-lo mais ainda de agradecimentos e méritos. E o santo também se aproveitou disso, que se tornou cada vez mais capaz de receber ainda mais com a correspondência e gratidão para com seu Deus, pelo qual ele era frequentemente favorecido pelo êxtase sublime na qual a alma de José se deleitava muito, e sempre ficava mais inflamado no amor por seu Deus. Ele entendeu a grandeza do mérito que Deus tinha de ser amado e fielmente servido, e a partir disso ele foi inflamado por um desejo vivo, e desejou que todas as criaturas o tivessem amado com todo o seu amor. Deus fez saber a ele como a maioria dos homens se perdeu no amor pelas criaturas e pelas coisas vencidas e transitórias, pelas quais nosso José sentiu muita dor insuportável e desejaria suprir a falta de tantos. Mas quando ele se conhecia incapaz, ele se aniquilou e disse ao seu Deus: ó meu Deus, porque eu tenho apenas um coração para amar você, infinita bondade, e porque eu não tenho o coração de todos os homens e assim os consagrar a ti? Porque você é nosso Pai que nos criou com tanto amor e preserva a nossa vida, de modo que quando vivemos amamos sua bondade. E onde está o amor que lhe devemos quando crianças? Ó, como as criaturas podem te esquecer enquanto são obras de suas mãos e têm a sua própria semelhança? Ah, é que minha mente ainda não sabe entender por que as criaturas vivem esquecidas por seu amado Pai. E nessas reflexões que ele fez ao seu Deus, ele se consumiu no amor e no desejo de que seu Deus fosse amado e servido por todos. Deus ficou muito feliz em ver e oferecer os desejos de seu servo fiel. Quando ele gostava, e como ele gostava disso, e muitas vezes lhe dava sem. Afazendo-se naquele tempo, como sua alma enchendo-se de doçura e muitas vezes oferecendo sua voz no mais íntimo de seu coração, pelo qual o santo permanecia todo concentrado na gentileza e na bondade de seu Deus. O santo também tinha um grande medo de ofender a Deus, e esse medo nasceu do amor que ele tinha por ele, temendo que pudesse aborrecê-lo. Portanto, ele se dirigiu a Deus com calorosas orações para que ele fizesse morrer antes de dar à sua infinita bondade um leve desagrado. Uma vez que o santo foi mais do que habitual atormentado por esse medo, e indo ao templo confiar-se ali a Deus, ele fez uma longa oração implorando ao seu Deus com lágrimas vivas e suspiros ardentes, para que ele nunca permitisse desagradá-lo, e assim para que nunca perdesse suas graças e amizade.
E Deus consola o seu servo, assegurando que ele nunca perderia sua graça e que permaneceria inocente até a morte. Diante deste grande favor e promessa, foi tão grande a consolação que o santo sentiu que não se encaixava mais na alegria, e nem um dia se passou em sua vida que ele não retornou carinhosas graças ao seu Deus pela segurança obtida. Mas apesar disso, ele não deixou de ser muito cauteloso em cada uma de suas ações, para que o seu Deus não fosse ofendido por ele, sempre com medo, mas com medo de si mesmo, nunca duvidando da graça de Deus que havia prometido a ele, porque ele tinha muita certeza disso, tendo grande fé em todas as coisas que seu Deus lhe prometeu. Se tão grande foi a dor que nosso José sentiu que seu Deus era muito amado e fielmente servido por todos, quão maior foi a dor que ele sentiu, vendo como Deus estava seriamente ofendido. Tão grande foi a dor que sentiu com isso que às vezes desmaiou de dor e chorou amargamente quando percebeu que seu Deus havia sido gravemente ofendido. Certa vez o anjo falou com ele no sonho e disse que Deus estava muito zangado com as muitas graves ofensas que continuamente recebia do mundo, que ele, portanto, implorou a Deus para apaziguar sua ira, para que os pecadores não fossem severamente punidos como mereciam. E ele lhe disse que esse ofício também era desempenhado pela Santíssima Maria, Menina Maria, e que, portanto, ela se tornou muito agradável a Deus, que por meio disso reteve muitos castigos. Isso foi suficiente para o santo fazê-lo dedicar-se totalmente a pedir a Deus pelos pecadores e não puni-los com a morte eterna. Às vezes ele passava dias inteiros e boa parte da noite chorando pelas ofensas contra Deus. Por isso pediu perdão a Deus e deu a luz para que dê a luz aos pecadores, para que arrependidos de seus erros fizessem penitência. Eu sabia que na cidade havia um pecador e transgressor da lei. Ele orava muito, muito como foi confiado a Deus até que sua conversão fosse alcançada. E muitas vezes o santo recebeu essas graças pelas orações que dirigia a Deus e pelas lágrimas que derramava. E disse ao seu Deus: ó meu Deus, sou um miserável. Não mereço ser ouvido, mas uma dessas minhas orações, as também unidas às que a garota Maria faz, porque sei que os dela são mais agradáveis do que o meu diante de ti. Assim, meus apelos junto aos deles tenho certeza de que serão de grande prazer para ti e para que você se mova em compaixão por aqueles que moram longe. Você que caminha em direção daqueles que moram longe e que estão em caminho da perdição, dando-lhe a luz para reconhecer seus erros e a graça para convertê-lo de todo o coração. Deus ficou muito satisfeito com essas declarações e certa vez assegurou-lhe a satisfação que tinha delas. Enquanto orava José pela conversão e arrependimento de um pecador obstinado, depois de muitas súplicas ele ouviu a voz de seu Deus dizendo: que todas as coisas vos concedam, que me ajudem. E de fato, o pecador se converteu, sobre o qual o nosso José descobriu e sentiu grande consolo e agradeceu carinhosamente a Deus. Ele estava disposto a sofrer todos os males, desde que seu Deus não fosse ofendido mais por ninguém. E ele disse: meu Deus, envie-me as punições, as angústias, desde que você não seja mais ofendido ou incomodado por ninguém. Estou pronto para sofrer tudo, desde que ninguém seja considerado culpado. E quando ele dizia que havia algum pecador moribundo, ele chorava e ficava em oração contínua, para que Deus lhe desse uma grande dor de culpa, e disse: meu Deus, não perca nenhuma alma que você criou à sua imagem e semelhança. Deus frequentemente o consolava, restaurando a saúde dos moribundos e dando-lhes mais tempo para a penitência. Mas essas graças custavam muito ao santo, pelo qual ele assistia noites inteiras orando e chorando. E além disso, ele também acrescentou mortificações e penitências, jejuando por vários dias, vivendo apenas de pão e água, oferecendo como havia muitos gentios e nações que não conheciam e adoravam o Deus verdadeiro, mas os demônios. Ele sentiu uma dor na alma, mas adorava os demônios, e ele sentiu uma dor na alma pela dor, e todas as lágrimas oravam ao seu Deus para que ele se dignasse enviar logo o Messias prometido em breve. Então que ele teria dado a conhecer a todos o verdadeiro Deus e teria ensinado a eles o caminho da salvação. Embora o santo estivesse muito ocupado no trabalho, ele não perdeu a memória de tudo que então agora eu disse. No entanto, seu pedido foi contínuo, mesmo durante o tempo de seu trabalho, em todos os outros momentos, constantemente implorava ao seu Deus, a quem ele sempre tinha na mente. E então memorizou todas as súplicas feitas pelos patriarcas e profetas para que Deus em breve enviasse o Messias prometido ao mundo, e todas as invocações que eles dirigiram ao Messias foram para que ele viesse em breve, para resgatar o povo e o mundo inteiro.
E estes foram servidos por nosso José, repetindo-os continuamente, com grande fervor e desejo, especialmente quando ia ao templo, repetindo com lágrimas quentes e suspiros ardentes. Ele implorou ao seu Deus, dizendo: Bem-aventurados os olhos daquele que verão o Messias encarnado. Bem-aventurados os ouvidos que ouvirão suas palavras divinas. E ainda mais feliz o coração que o amará e se entregará a ele.